nós estamos refletindo sobre aquele momento quando Abrão desce ao Egito. Capítulo 2. Vamos fazer a leitura do texto a partir do versículo 10, para ficarmos bem inseridos no contexto e tentarmos retirar algumas reflexões das nossas vidas. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: olha, eu sei que és mulher formosa à vista, e será que, quando os egípcios te virem, dirão: esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abrão por amor dela, e ele teve ovelhas, e vacas, e jumentos, e servos, servas, e jumentas, e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas, e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: que isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste: é minha irmã, de maneira que ela houvera tomado por minha mulher? Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito, e acompanharam a ele e a sua mulher, e a tudo o que tinha. Bem, naqueles dias nós fizemos aquela abordagem mais linear dos fatos históricos, tentando investigar as razões, os sentidos dessa movimentação. Hoje, o nosso desafio passa por aquela tentativa de tentarmos retirar desse contexto componentes que possam projetar o nosso entendimento e ampliar a nossa visão nessa verticalização dos conceitos a ser abordados. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Aqui nós temos um contexto, um movimento histórico, que retrata sem dúvida um dos grandes desafios da condição da Terra. Terra, planeta de provas e expiações. Uma condição no piso, quando que naturalmente abre espaço à experiência difíceis quando há necessidade de limpamento. E aqui a fome vamos mergulhar formas de tribulações que despertam o ser e exigem desse ser uma mudança. Nós podemos dizer o movimento e a mudança estabelecido pela fome, definindo o peregrinar. Quando nós estamos saciados, nossa condição de estabilidade é tal que não abre-se para nós a necessidade de mudança. Nós temos isso como claro e a vivência contínua. Quando se forma uma casa espírita, em função da dor, grande maioria, então a dor é vista como um componente que ativa na intimidade do ser a necessidade ou a busca
a busca pelo divino. Certo? Enquanto nós estamos plenamente satisfeitos, nutridos, alimentados nos nossos anseios profundos, a tendência é ficarmos naquele patamar. Quando surge o conflito, quando surge a dúvida, quando surgem os desafios, sejam eles de qualquer ordem, naturalmente ativa em nós esse desejo de mudança para melhorar a situação. Já imaginaram se a gente não quisesse melhorar a situação? Duro é quando nós estamos tão tranquilos, tão achando que o melhor é aquilo que nós vivemos, que nós caímos na estagnação, que representa fechamento de tudo e necessidade morte. E nós sabemos que vida é movimento. Vida envolve mudança e peregrinação. Busca de uma condição diferenciada. Essa a condição vivida por Abraão. Essa a necessidade da lei de evolução. Aqui nesse versículo, certamente nós identificaremos a lei de evolução. A partir do desafio, a partir da carência. A carência como estímulo, detonador da busca. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai sua mulher: ora, eu bem sei que as mulheres formosas são as vítimas. Então aqui nós temos uma outra condição. Vejam bem, o que acontece? Quando nós nos colocamos numa posição diferente, quando nós mudamos de quilo, o que aconteceu com Abraão quando ele muda de localidade, quando ele sai dessa terra de fome para uma terra de saciedade? Qual era o componente que poderia ativar uma busca naqueles elementos? Não era mais uma questão de sobrevivência. Não era mais o alimento. Alimento era estímulo. O que poderia ativar naquele grupamento do Egito um estímulo e uma necessidade de mudança ou de busca pelo novo? O que nós identificamos aqui? Formosa a vista. Então a necessidade do Egito não era mais saciar a fome. A fome estava resolvida. A demanda desse grupamento estava no outro patamar. Eles já buscavam a sutileza, já buscavam outro tipo de alimento para suas almas. Então vejam bem, formosa a vista. Sair do plano da alimentação, tá? Para uma nutrição de outra ordem. Uma nutrição de outra ordem. Se aqui era o estômago que estava retratado, com base num plano bem de sobrevivência, o que poderia ativar no grupamento egípcio uma mudança de comportamento e até um risco para aqueles que se posicionasse frente a ele, era algo que fosse agradável à formosura. Exatamente. Onde cada um. Então aqui nós observamos que existe uma mudança de patamar. Existe uma idade espiritual diferenciada em termos de conquista. E aqui nós estamos falando que é mais do que é menos. Mas é no mínimo diferente. Tá? A demanda deles era diferente. Vamos ficar com o juízo. Se a palavra diferente na terra é um grande desafio. Nós temos muita dificuldade com o diferente, né? Muita dificuldade com o diferente. Nós acreditamos que o nosso jeito é que é o jeito certo, que é o mais importante. Então, para algumas pessoas, o que é o mais importante? Só o alimento material. Para outros, o que é mais importante é o alimento intelectual. Para outros, mais importante é o alimento espiritual. No entanto,
se você colocar dentro de um plano de discussão saudável de crescimento, aí aquele que defende a sobrevivência fala assim, você vai viver de quê? De letras? De páginas? Ou então, você vai viver de quê? De planas? De orações? Então, a tendência na Terra é acharmos que essa fome física, material, é o componente por excelência de mudança. Para muitos, ainda o é. Porque se não existisse essa necessidade, ficariam naquela condição tranquila. Eu ouvi uma história de uma pessoa que viviam 23 pessoas numa região do interior, 23 pessoas, vamos colocar assim, abrigadas, né? A palavra abrigadas, em 2 cômodos. Do avô até as crianças. Então, assim, um grupamento obrigado, né, gente? Porque as crianças fica bem difícil, né? A gente usar um outro termo. E aí, uma das crianças começou a trabalhar como fazendeira lá. Uma criança de uns 10, 12 anos. E aí, esse fazendeiro conheceu a condição do grupo familiar. Ficava assim, capinar aqui, aquela vida, sabe? Para poder, fazia para poder fazer outra meia-noite, né? Aquela vida. Até que essa pessoa estava no fim da mesa, né? Tinha 2 cômodos de abrigo. Então, vivia uma vida muito próxima à vida dos animais, né? De pensar bem, né? Muito difícil. Aí, foi encaminhado um processo de melhoria. Primeira coisa, não construir um banheiro, né? Para poder dignificar a vida dessas pessoas. E o menino começou a trabalhar. E aí percebeu que o avô tinha condições de ser aposentado. E aí o que aconteceu? Conseguiram a aposentadoria do avô, e melhoraram a condição de vida. Aí eles procuraram saber, depois que a aposentadoria tinha sido implementada, o que os outros adultos estavam fazendo. Desde que a aposentadoria surgiu, sabe o que eles fizeram? Ninguém nunca mais opinou, não tem mais para buscar nenhuma tarefa. É a vacina. A vacina. Então, por isso nós temos que falar que para muitas pessoas a questão da fome ainda é um componente que detona o movimento. E esse caso que eu estou contando para vocês é verídico, tá? Então, como esse, deve existir, sim, milhares, né? Por aí. Então a gente percebe que às vezes você está condolido, você está sensibilizado e não pergunta o porquê, né? Por que dessa condição? É claro que se a gente puder fazer para melhorar, nós temos que fazer, porque é a nossa contribuição no contexto universal, engrandecer a obra divina, né? Mas tem que perder esse olhar crítico, essa percepção, para não ser um instrumento de paralisação do crescimento dessas coisas. Então aqui nós percebemos uma diferença. Aquele povo que estava sendo acionado a mudança, a peregrinagem a partir da fome, chega num piso onde o desafio era de outra ordem. Era uma demanda mais sutil. E Abraão, ele é um líder, sem dúvida, por ter esse alcance. Ele vive junto daqueles que experienciam a fome, mas tem a visão clara de que existem outros componentes que acionam movimentos de mudança. É isso que faz ele não ser diferenciado. Ele podia ter fechado só nessa situação. Não, mas ele tem essa visão. E é isso que ele demonstra quando propõe o seu diálogo. Então nós vivemos esse desafio, apesar das nossas questões íntimas, dos nossos desafios, ainda vivenciamos a dor como um componente evolutivo,
nós não podemos perder de vista que existem outros mecanismos. Pode até não ser o nosso, mas existem outros movimentos. Então, só sofre quem passa de privação material? Nós já sabemos disso, nós já aprendemos. Que existem outras dores, dores que são dores morais, dores íntimas, que o corpo às vezes não revela, mas que são extremamente sofridas e desafiantes. Então, isso é a percepção daquilo que pode ser componente. Denise, se a gente for fazer uma analogia com Abraão, ainda é Abraão, né? Parece que nós estamos vivenciando exatamente essa característica de Abraão nessa peregrinação, que aí mais na frente já até denomina ele, né, Abraão ou hebreu, que é o que está de passagem. Me parece que nós, na atualidade, estamos contextualizados exatamente como Abraão, com um potencial enorme, um conhecimento enorme, que sabe identificar as necessidades, as suas próprias e as dos outros, que está identificando aí uma necessidade do Egito, né? Exatamente. Nós não estamos exatamente nesse período, eu estou falando do espírita particularmente. Vamos observar como tem sido as nossas preces, o que a gente pede nas nossas preces. Nunca prestaram atenção nisso, não. Como que a gente pede por discernimento? Vocês já notaram como que a gente pede discernimento? É olhar e discernir. É um momento de discernir. Porque são tantas as ofertas, vamos colocar assim, são tantos os chamamentos da vida, são tantas as possibilidades, que é difícil você escolher. Antes, né, de começar, nós fizemos o exercício do discernimento. Aquele diálogo que nós tivemos ali. Quando a senhora trouxe, ela trouxe um prospecto ali e me perguntou: você conhece esse livro? Eu falei: não conheço. Ela falou assim: porque hoje nós temos que saber se tem alguma referência antes de adquirir. Exercício de discernimento, não é? Então nós estamos sendo convocados a isso o tempo todo. É por aqui ou por ali? É isso ou aquilo? E com organizações diferentes. Porque para as pessoas, a resposta não será a mesma. Porque retrata a idade espiritual. Para esse grupo familiar, qual é o desafio de mudança? É a fome. Esse grupo convencional. Para esse grupo é a fome. Agora, no meio daquele grupo, existiu um Fernando Capô da Ivosa. Tá certo? Foi o menininho. Esse menininho que saiu. Não é nesse momento, nesse contexto, não é quando sabe um momento de um processo inicial de educação? Sem dúvida. E agora a questão é aproveitar essa oportunidade. E ter essa visão para aproveitar essa oportunidade. Porque quando nós mostramos um mínimo de movimento, ele faz um mínimo muito interessante, sabe? Ele é curioso e fica encantado com as coisas. Então trouxeram para Belo Horizonte, eu conheci que era Belo Horizonte. Quando ele veio para Belo Horizonte, as coisas que ele encantou, primeiro ele veio muito escada. Lá ainda não tinha banheiro na casa dele, nada. Que é isso? Diz que ele ficou dando de escada, não me Deus, coisa mais segura. Então são desafios, né? E você fala, mas hoje, século XXI, ainda existe isso? Mas, para nós aqui, né? Esse negócio de passar a mão por baixo a água cair, não pensaram nisso? Como que pode, né? Você entrar e a luz acender? Como que já mudou, né? Como que já evoluiu, como que já transformou? Para nós que temos tido a chance de ter acesso a uma série de confortos. Já mudou demais. Então, quer dizer, é isso que nós achamos. E discernir, né? Discernir. E com graduação na luz, me defino tanto que eu quero que a luz acenda, né? Se é pouco, se é muito.
Olha só, muita coisa mudou, muita coisa. Para sair da lamparina, né? Sair da lamparina e chegar nesse plano de manifestação, muito pouco tempo para mudanças tão amplas. Né? Denise, o que ele falou aqui do que estamos vivendo também, do caso que nós estamos vivendo atualmente, não sei se você ainda vai chegar nesse ponto. A omissão dele de falar que ele é irmã, e nós também vivemos muito isso, às vezes sobre não ter uma circulação muito grande na nossa vida, às vezes se omite de alguma coisa. E também outra, do faraó já consciente, já tem aquela consciência desperta, né? Dele não saber e devolver. Você vai chegar a isso mais, né? Na verdade, esses dois versículos, eles foram muito comentados e foram pontos assim, de discussão há meses dias atrás. Porque se estou vendo aquela história, né, gente? Se é mentira, se é verdade, se é uma estratégia. E nós observamos que aqui nesse contexto foi uma estratégia, foi nomeado assim até de formas distintas como uma necessidade, do contexto. Do contexto. São esses dois versículos, o 12 e o 13. Ele situa para ela que os fatos são óbvios. Não havia qualquer dúvida. Ele tinha visão de tudo que aconteceria. Ele seria morto e ela seria guardada em vida pela formosura, uma vez que eles teriam interesse na sua beleza. A sua beleza seria o ponto de manutenção da vida. Só que diz e peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa e que viva a minha alma por amor de ti. E aqui tem aquela questão, amor de ti. E isso foi bem trabalhado aqueles dias atrás, quando nós observamos que para ele houve uma renúncia, não? Ele teve que renunciar a uma posição de direito dele, em nome da vida. Então ele fez uma escolha. Se não for desse jeito, a morte é certa. Como que eu vou te defender se eu estiver nu? Nós estamos estava indo para a casa do lobo, né, gente? Estava indo para a casa do lobo. Está vendo exatamente o que ia acontecer. O risco era claro. Era o que podia sensibilizá-lo. E ele era um componente fora do contexto, porque com o marido, era natural analisar o marido. Agora, com o cunhado, aí a situação muda. Daí ele vira cunhado. O cunhado vira familiar, não vira? Não vira? Não é um componente. Não é alguém que sinaliza uma violação de lei. O cunhado é um irmão, por lei, né? Introduzido no contexto familiar. E foi assim que ele foi tratado. Quando ele recebe todos aqueles presentes. E a possibilidade de trânsito na força. Então, amor de ti. Como que nós identificamos esse amor de ti? Como que nós poderíamos fazer a leitura desse amor de ti? Nos parece amor aos nossos olhos de hoje? Amor incondicional. É um amor muito diferente do nosso, né? Hein? Eu não gosto dessa história. Ela é um pouco plausível. A história de Abraão com Sara na vida é um pouco plausível demais. Porque se eles iam matar ele, soubesse que era marido, por que não matou depois? A pessoa tem que tirar só o simbolismo, que essa história é muito mal contada. Tem nada a ver com nada. É uma maluqueira total. É uma leitura, né? É uma leitura que nós vamos respeitar, né? Porque o nosso desafio hoje é lidar com o diferente. Tá? Lidar com o diferente. Porque então nessa história, eu fiquei imaginando quais os princípios fundamentais que estariam inseridos aqui. Quais poderiam ser os caminhos
para nós exercitarmos o nosso raciocínio. Aqueles princípios da doutrina, 15? Assim vários, né? Tem livre-arbítrio com causa e efeito, tem livre-arbítrio, causa e efeito, tem evolução, o que mais tem? Tem Deus, né? Tem Deus. Imortalidade da alma, já. Espírito. Qual que vocês acham que fica mais forte aqui? É o livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio e causa e efeito. É os dois principais. Livre-arbítrio. Ela aceitou, ela podia aceitar pra gente. Ela não quer isso. Isso seria uma resposta. Podia? Podia ter. Porque foi um combinado, aberto, né? Foi uma situação que foi aberta. Ela não percebe isso. Então é mais ou menos isso que acontece conosco, né? Muitas vezes nós queremos argumentar que nós não sabíamos, né? Que seria assim. Entende? Nós não sabíamos que seria dessa forma. E elegemos o caminho do desculpismo para nos isentarmos da responsabilidade. Certo? Agora, o amor de ti, como é que você está analisando esse amor de ti? Você está analisando ele ou ele para ela? Amor, ele para com ela. Ele para com ela. Para com ela. O que era preferível? Eu prefiro você morto do que nas mãos de outra pessoa. É amor? Eu costumo fazer manata igual o amor de Jesus por nós, porque ele se deixou imolar por amor de nós. Então, lá foi ele fez o contrário, para não imolar por donação a algo que ele ia fixar. Então, aí por amor a ela, ele fez essa renúncia. Ele não fez, sabe? Por mais fictícia que possa parecer, né, a história. Então, nessa tentativa de retirar a mensagem por detrás das palavras. Porque hoje, nós escutamos isso. Quais são os filhos personagens, não são eles? Por amor. Os filhos personagens são nesse sentido, não? E fala de amor, não fala? E é amor? Não. Na idade evolutiva da pessoa pode até ser, tá? Para ela é. Mas nós estamos percebendo a partir dos desafios que existem outras expressões de amor diferentes, diferente daquilo que nós imaginávamos. É no mínimo um amor diferente. Ele estava no outro patamar. É um amor muito desafiante. Será que, como que foi no coração dele, na intimidade dele? Fazer um movimento dessa ordem. Da mesma forma, como que foi o amor dela mais para frente, quando cria um espaço para que ele tenha um filho com a escrava. Tá certo? Então nós estamos aqui numa dinâmica de vida diferenciada desse amor, que é um amor muito diferente do amor que eu preciso, né? Como é que fica então aí? Para que me considere. Para que me considere a seguinte condição. Porque como que uma pessoa... Vocês lembram por que Paulo... Não é outro, mas... Ou considere. Ou considere. Vocês lembram? Então não é amor dele. Considere igual que ela por amor. Considerar ele, né? Não, aí ele está no sentido de aceitação em função do objetivo dele lá. Não estou vendo onde você está ali não, Emílio. Qual que é a sua dúvida? Em qual versículo, por favor? No 13. Diz e peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de A ti. introdução dela está diferente. Diz depois que és minha irmã, para que me considere por amor a ti. Pois é. Então quem considerava por ela? não, nem considere. Por amor considera, porque ele vira cunhado. Aqui a questão é essa.
Você lembra da história de Paulo? Por que Paulo renunciou ao casamento? Por causa do cunhado. Por causa do cunhado. O que ele tinha feito com o cunhado, gente? Matar ele. Ele matou o cunhado. Como que ele ia? Como que ele ia casar com ela tendo matado o cunhado? Foi a argumentação dele. Eu não tinha inventado isso não. Como você não, irmão? Porque quando você entra para a família, você está entrando para o grupo familiar, né? Então, aquele já é um elemento de peso, de valor no contexto. E se você elimina aquele, isso não marca profunda. Então, aqui nós temos o papel aqui dessa irmandade na lei nova, né? Dessa nova família que se institui a partir dos atos que porventura ocorram. Tá? Deu uma ideia? Eu estou trabalhando na marca, quando ele está na festa, de hoje eu vou entrar. Acho que pode ser. Uma própria reencarnação? Eu não entendi a pergunta dela. Para limpar as marcas que permanecem, nós vamos conseguir limpá-las nesta vida ou só na próxima? Relativo, né? Depende da intensidade da marca. Gente, algumas marcas são supridas, né? Eu trouxe para nós assim, um livro Justiça Divina, que fala disso, né? Justiça Divina de Emmanuel é um livro que fala de cada lição dos nossos julgativos, que não são pequenos. A marca que ela falou, importante também a gente não criar novas marcas. Sim. Então vamos colocar aqui, vamos deixar a palavra marca como sendo o desafio. Gente, mas nós vamos matar demais as marcas. Você vê o menino lá, xixi na cama, porque fazer um susto na barriga da mãe, né? Então, vou colocar assim, tem um terror noturno, porque houve um momento na casa que estourou o botijão de gás. A mãe estava grávida. Olha só. Então, marcas que estão implementadas a partir do nosso experiência. O adolescente é uma pessoa que tem dificuldade na sua orientação sexual porque não conseguiu identificar com o pai lá por volta dos 4, 5 anos. Observe. Conclusão. Isso nós estamos falando da vida atual. Né? Aí o que acontece? A pessoa não fala em público porque quando era pequenininho, gostava de declamar, aí um dia foi declamar com o vô, pra avó, pra tia, não sei mais pra quem, aí todo mundo riu. Achando bonitinho, mas achou que estavam rindo dele. Aí nunca mais fala em público. Marca, gente. Não são marcas? Então, quer dizer, a gente fala de marcas, né? Fala do desafio das marcas, mas a gente, se nós fôssemos nos ater a higienização das marcas só da vida atual, daquele urbanismo da não dá. Não, já dá muito trabalho, é isso que eu queria dizer. Já dá muito trabalho. Agora, e aquela história, né, da questão, né, das faltas de atenção, das dificuldades, de tudo aquilo, né? E no alto, né? Que é como se fosse né? Um dado que é marcado, né? E são dados aí, né? E a medida, vamos colocar aqui, são dados, né? Os dados definindo cada marquinha que foi implementado no terreno da nossa vida íntima dos nossos corações. Então nós desculpamos, né? Ah, não, desculpa,
por ter te desconsiderado em tal circunstância. Tirou o dardo, mas ficou buraquinho, né? A cicatriz sempre fica, né? O que a dona Laura fala quando ela reencarna? Vocês lembram quando ela vai reencarnar? Não? Pai não. Que ela era reencarnada, ela podia ajudar mais? Não, ela fala que ela se sente como alguém cujas cicatrizes estão muito frágeis ainda. Não lembro as palavras exatamente, mas a ideia é essa. E que o mais leve amanhã poderia abrir. Vocês lembram disso? É de março, ela está falando de março. Então, quer dizer, na hora que eu chegar lá e começar a viver aquilo que eu sei que me maltrata, isso que está cicatrizado aqui, ainda está muito rosinha, sabe? Ainda não está uma cicatriz madura, dura, sabe? Que aguenta os barros, tá? Muito frágil. É aquela pele, sabe? Rosinha, fininha. Tem um arranhão, tá? Pagadinho de novo. Então, nós não vamos ver nada. E a gente conseguir trabalhar, e ajuda a gente entender, né? A solução para nada é só perdão, né? Perdão? Perdão e não perdão. Isso aí eu também. A gente já sabe. Mas será que a gente dá conta de viver? Será que a gente dá conta de viver? Esse perdão? São perguntas, né? Para nossa reflexão. Eu estava ouvindo as reuniões nossas aqui do começo, as últimas que o Anó fez, as penúltimas. Teve uma que ele bateu no perdão para a reunião toda. E ele falou muito claramente que aquele que acha que consegue pagar ou apagar essas marcas, aí trazendo para a pergunta dela, está redondamente enganado, que a ciência do espírito é o perdão. Que a única maneira, que apagar ou pagar, ele diz que é impossível. Em outras palavras, né? Sim, porque existe isso, né? E aí quando você fala que não aconteceu, mas o livro Cosmos tem uma história que ilustra a questão das marcas e que mostra que elas são os elementos necessários para fazer aquele que evoluiu, que andou, não se esqueça dos que estão para trás. Não esqueça do caminho que ele trilhou. Mostra isso pra gente. Nós somos cheios de exemplos, né? E os exemplos vêm para nos sensibilizar, para ficar para nós como material didático de reflexão. Que a nossa saída é essa, A própria apresentação do Emmanuel. Por que será que ele se apresenta como senador público? Só que mais masculino. Porque viu Jesus ou porque negou Jesus? Porque negou Jesus. Entendeu? Porque viu Jesus ou porque negou Jesus? E escolheu o mundo. Né? Ele queria sempre estar naquela lembrança. O momento, a chance que ele perdeu, né? Porque é uma marca para ele. Com certeza, é uma marca muito profunda da alma dele. São Manuel conta uma história aqui de Paulo e Saulo, né? Ele perguntou, por que você quer mudar o nome para Paulo? Ele falou, eu não posso perder o Saulo de vista. Então por que Emmanuel, ele não pode perder o senador de vista, né? Não pode. Não pode perder porque ele sabe que a condição dele de relação com o poder, porque Emmanuel, gente, era muito enquadrado, né? Enquadrado demais dentro da convenção. Vamos colocar aqui, né? O desafio dele foi o enquadramento dentro da convenção. E talvez nós pudéssemos até colocar aqui como um padrão de rigidez, né? Ele foi muito rígido dentro das suas concepções. E ele sentiu, ele viu e não abriu mão. Ele teve dúvidas, gente? Não teve dúvida, não.
Quando ele chegou em casa, a menina estava curada, ele teve dúvida. Todo mundo podia ter dúvida, mas ele não tinha. Ele não tinha dúvida. Ele sabia. Antes eu fui procurar Jesus porque tinha certeza disso. Então, quer dizer, são marcas muito profundas que direcionam totalmente. E ainda depois disso, quantas posturas foram ainda dentro do padrão religioso? Vocês lembram quando ele simula os erros na Bíblia? Não foi de novo a convenção? Hã? De novo a convenção. Contou que o filho tinha sido sequestrado? Contou? Não contou que o filho... Hã? Não contou que o filho tinha sido sequestrado? Contou do assassinato lá dentro da casa dele? Tampou tudo, gente. Tampou tudo para ficar dentro do convencional. Só no final que ele, lá quando ele já está para morrer em Conteca, ele fala com a menina, né? Talvez que a gente tivesse tomado outra decisão antes de já era tarde, né? O Jesus já estava vindo. Foi só aí que ele fez uma reflexãozinha, no finalzinho. Mas ali ele já estava aqui, gente. Está morrendo. Ele já estava cego, tá? Ali, essa cegueira, a vista dele já não se encantava com as coisas do mundo, não. Entendeu? A cegueira já televisou, né? Porque ele antes era cego espiritualmente, né? E aí, naquele momento, e ele sabia que um dia o havia cegado? Adivinhou, né? Ele sabia. Ele sabia. Ele soube. Gente, a vida dele é muito difícil, né? Muito difícil, com marcas muito difíceis, né? A gente pode entender que essas marcas são um momento de saturação, porque dentro dessa história evidente dos personagens, como eles, por exemplo, Emmanuel, Paulo, etc., a gente percebe que, na verdade, eram espíritos que já tinham um processo evolutivo bem avançado, mas que ainda não estavam dentro do contexto humano, né, das fraquezas humanas. E quando o ser atinge esse ato, é o processo de mudança total. E que essas marcas, então, é o que poderia estar representando esse momento de saturação. Tem gente, algumas pessoas, com uma marca, dão conta de tudo lá. Vocês concordam com isso? Né? Agora, algumas outras, precisam de 10 marcas, outros precisam de 100 marcas. Nós estamos falando disso. Quando nós escutamos, não recalcitremos contra os religiões, é tipo assim, para que criar mais marcas? É mais ou menos isso, sabe? E nós estamos criando mais marcas. Estamos criando mais marcas. Pela dificuldade em aceitar a necessidade de mudança. Tá? O nosso desafio é esse. Então, a saturação, gente, mas que horas que ela virá? Virá quando a cegueira já for uma construção real? Então nós pegamos os dois. E aqui vimos o movimento da vista. A vista como um elemento de crescimento. Todos os dois que nós comentamos aqui materializaram os desafios pessoais e até a saturação. Você não está cansado de sofrer, não está? Você está cansado de sofrer. Tanto que aí deu para vir do jeito que veio na outra, né? Ele encarou, então, vou tranquilo. É escravo que seja. Saiu de um polo e foi para o outro, né? De um extremo de autoridade, de poder, de projeção,
de reconhecimento, de respeito, de prestígio, tudo, né? Do mundo. Vou mesmo. Porque ele deu conta de concentrar a vida, né? Criou esse espaço. Concentrar toda a sua saturação na cegueira, esse materialismo. E ser conduzido por uma mulher, né? Conduzido por uma mulher, né? Olha só, o que é? O fechar da vida de alguém como ele. E foi muita misericórdia, né? Agora, ali ele já... Porque ele podia ter mandado matar a Ana, né, gente? Não podia? Não de raiva, né? O que você foi levar na mulher para isso? Você vai vestir a roupa dela? Né? Porque não foi por isso, sabe? Ela foi retirada por conta disso. Onde você estava com a cabeça de aceitar vestir a roupa dela? E podia ter ficado uma marcação ali em cima dela como responsável de habilitar, não é? Mas ali ele já estava. Ele já despertou, né? Ele já estava. Gente, ele é tudo errado. Ele já sabia que era tudo errado. E continuou no errado, mas aí no dia ele declara que estava errado, né? E declara, né? Na hora que ele faz né? Aquele teatro, né? Da sociedade, do seu funcionamento, né? Do teatro. Então ali foi o início, né? Da redenção dele, da retirada das marcas dentro da própria vida. Mas não fica, gente, graça, o problema é esse, tá? E ele não retirou as marcas, ele tirou os dados. As marcas ficaram. Pois não. Ora fica na... Então não te incomoda. Tá, olha só. A colocação de sedução da nossa. Existem algumas marcas que a gente ganha de presente. O botijão que explode, os dois tamanhos do bolso, né? Eles são marcas que vêm para nós. Essas são de verdade. Será que são, gente? A questão é essa. Será que são? É por isso que a gente tem que trabalhar a questão da justiça divina. O encadear. Por que o botijão de gás estourou e assustou o fetinho? Eu tenho Eles tinham um comprometimento com isso. Quantas bombas que ele lançou? Quantos explosivos ele lançou no ano passado para destruir? Ou quantos incêndios em lugares usando material inflamável? Acordou no momento de reflexão profunda. Então, quando nós falamos das marcas, se a gente trabalhar as marcas, por que a espiritualidade fala que não precisa fazer regressão? É por isso. Não é questão contra a regressão, é questão do plano espiritual. Visualizando o plano espiritual, missões, está complicado, então vou mostrar aqui para ver se você entender isso. Eles não estão não. Mas quando eles falam que não precisa, é porque eles não dizem, analisa o que está acontecendo na sua vida. Analisa o que está acontecendo na sua vida, que daí você vai tirar a resposta em relação às suas tendências. Gente, mas minha briga maior é essa. A gente não é ensinado, por exemplo, a gente poderia ser criado. Então, assim, tem quantos anos de espiritismo? Pois é. Tem quantos anos de espiritismo? Qual foi essa fase? Tem quantos anos que a gente tem Eu já lembro, eu só lembro dos 10 últimos anos, nós estamos juntos aqui. É aquela história que a Emmanuel podia ter feito com a Ana. Ele podia ter transferido para a Ana,
mas ali não adiantava mais transferir para ninguém. Nós ainda queremos transferir para os outros. Nós ainda queremos transferir. Mas, na verdade, nós já estamos treinados nessa história da auto-reflexão, do autoconhecimento, como saída, né, de hoje. E é isso que nós fazemos aqui, repetir isso. Que nós precisamos estudar, repetir. Às vezes, por satisfação, a gente fala assim, nossa, é só mesmo. O que eu vou fazer com isso? Tá? Não é presente. Tá? Então isso aí dentro dessas pessoas não é presente, não é o fundo do botijão, é aquilo que isso aciona em mim. é o contato então com a realidade. É o plug, tá? O plug que tem sentido para mim. Olha, a gente fica escutando histórias meio de gente da poesia que volta lá me perturbar, vocês conhecem gente? Volta perturbadinho. Volta perturbadinho, volta com a mediunidade explorada, volta me ver, sabe, cheia de coisa. Então, você não sei o que você inventar lá. Como sabe? Porque que inventou ir lá? Só que queria ir lá e dizia que viveu na época de lá. Aí chega lá. É só mais um turista, né? Tem a menor importância. Muito perturbadinho. Muito solto, gente. Não dá assim. Porque na verdade. No Roma também acontece. Roma acontece. Vamos muito longe, nós, por isso. Tá mais ou menos lá. Aí a gente já encontra o nosso passado e definindo uma condição que retrata o nosso limite, né? E o que a lição fala é exatamente isso. Na luz da reencarnação. Traz hoje as vísceras doentes, compelindo-te aos aborrecimentos de incessante meditação. Elas, porém, se fizeram assim a força de suportarem ontem os seus próprios abusos dos venenos da mesa. Trazes hoje o corpo mutilado, obrigando-te a movimentos de sacrifício. Tens, no entanto, o carro físico desse modo, por lhe haveres gasto ontem, esse ou aquele recurso em corrida, a delinquência. Trazes hoje o cérebro elevado, dificultando-te as expressões, mas isso acontece porque ontem mergulhado da própria cabeça em cima de trevas. Trazes hoje a carência material por sentinela de cada dia, contudo, ontem atolavas o coração no supérfluo, articulado com o pranto dos infelizes. Trazes hoje, na própria casa, a presença de certos familiares que te acompanham na feição de verdugo. Entretanto, são eles credores de ontem, que surgem no tempo pedindo contas. Todos somos capazes de fazer o melhor, porquanto pelas tentações e provas de hoje, podemos avaliar o ponto de trabalho em que a vida nos impele a sanar os erros do passado, clareando o futuro. Perfeição é a meta. Reencarnação é o caminho. E todas falhas na direção de obra perfeita exige naturalmente corrigenda e recomeço. Então aqui nós temos um roteiro, uma parte super pequenininha e que fala de aspectos do dia a dia. Vocês viram a questão do corpo físico, uma condição visceral, o próprio cérebro afetado por limitações, as questões materiais, os desafios afetivos. Vejam bem, o corpo, cérebro, né? A condição da fome e o plano da sobrevivência mesmo, né?
Que cunhado é esse que aparece? Que cunhado é esse que eu não posso matar, mas que eu mato todo dia, que me mata de raiva, né? Então, que cunhado é esse, né? Nós gostávamos muito de cunhado. Você lembra disso? Não, esse cunhado hoje veio especial. Então, eu falo muito de dar exemplo de cunhado, porque cunhado é um desafio mesmo. Você falou que cunhado é parente? Detalhe, não existe ex-cunhado. Igual não tem ex-sogra, pode ter ex-mulher, mas a turma fica. Venderam uma família inteirinha de presente. Completa, mãe, pai, cunhado, tudo, sobrinho. Que sorte dele, até na chance então é isso, que nós temos, como deu a mim para poder te entender? Deu. A você também, né, Sebastião? Então vamos seguir mais um pouquinho. Então aconteceu, né, gente? E aconteceu mesmo 14. Viram os registros da mulher, que era muito famosa, agradaram, e a sequência natural é essa. Aquilo que nos agrada, o que acontece? Vocês estão vendo alguma semelhança de Sarai aqui com a história inicial do livro Gênesis? Não entendi essa pergunta. A Eva. Não era bonita? Tá. Não era bonita, gente? Era agradável a vista. Vocês lembram que vamos lá ver se não era? Olha como que repete, são as repetições. No outro patamar, mas o elemento sensibilizador continua sendo o mesmo. Versículo 6 e 3. 6:3. Não, 3:6. 3:6. E diz a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Aqui o movimento é outro, não é a mulher, né? Abraão que faz, ele que acaba doando o fruto a Faraó, não é? Vai mudando, a situação vai mudando. E aqui nós poderíamos dizer que, na evolução, o que houve? Qual foi a conquista desde Adão até Abraão? Então, vamos lá. Em Adão, como estava o plano mental? Mais instintivo. Sob condução Instintivo, né? das emoções, não está? Instintivo. Estava sob a condução das emoções. É tanto que a mulher escolheu, gostou, agradou, e come, né? Aqui o movimento foi completamente diferente. Então nós podemos dizer que aqui em Abraão o movimento da humanidade, o crescimento e a maturidade já é outro, né? Embora o desafio continue sendo o mesmo. A tentação passa pela comodura, pelo agrado à vista. Então é aquilo que sensibiliza, ou seja, o plano profundo. Aquilo que tem registro em mim e que me sensibiliza profundamente. Porque beleza não é um negócio sutil? Perigoso. Não, mas o que eu estou querendo dizer do sutil, que o que é bonitão não é bonitão. Então ele foi o íntimo. Não é? Olha só, nós aqui escolhemos a cor para vestir hoje. Com certeza, quando nós escolhemos, pode até não ter sido hoje, mas quando nós adquirimos, não foi tão bonito. Como modalista, não é? Não sensibilizou? Uma coisa assim. Por que nós usamos esse tipo de cabelo? Ou esse tipo de... Por que escolheu essa cor de esmalte? São escolhas. São escolhas no dia a dia, que refletem o nosso plano profundo. Se é desse jeito é porque não vai nada. E aí nós não podemos chegar assim, você está na cabeça quando for para a boca.
Né? Nós não podemos fazer isso para a pessoa. E aí é o respeito diferente, né? Para a pessoa, aquilo foi uma escolha, em determinado momento. E a pessoa muda. Não é tão interessante olhar as fotos antigas, né? No livro de Peregrado, a gente fala, né? Aquela bolsa, medicina, aquelas calças enormes, né? Aí a gente, não, a gente usava, depois a gente estava rasgando, né? Tadinha, a Bia lá. Ou umas outras coisas assim, que nos parecem exóticas hoje. Mas que, na época, para nós, era a escolha do melhor do momento. Então as escolhas, elas mudam. E aqui que nós precisamos ter até para dizer, olha gente, como que é interessante observar isso. E não simplesmente cair na crítica, né? Porque quando a gente cai muito na crítica, a gente está, de alguma forma, só querendo melhorar, né? E parecia bonito naquela época. Era formoso a minha vida. Isso tocava muito. Que no passado ainda reflete muito em mim ainda. Não mudou meu gosto. Então, tem isso, né? Alguns traços permanecem, né? Alguns traços permanecem, são muito fortes, né? É engraçado isso mesmo, né? Porque as pessoas levantam comentários sobre o nosso jeito de ser, né? A partir de uma imagem, né? E não acreditam que aquilo é só um gosto, né? E as filhas diziam, você era meio hippie quando você era jovem? Porque eu gostava de base indiana, eu gostava de rapaz de cor, de realmente está relacionado aos nossos interesses. Mas quem falou que é porque era hippie? Quem falou que era hippie? Quem sabe é meu pinto né? É uma coisa mais antiga. Mas aí estabelece um preconceito e uma análise, né? Então, quer dizer, ou então simplesmente porque era confortável, gente. Só porque era confortável, o que ia ser a nossa expressão? Né? Não podia ser só isso? Por que tem que fazer uma análise estereotipada? Aí a análise estereotipada já é fruto do nosso padrão interno de avaliação dos nossos conceitos. Então, respeitar o diferente. Mas, aqui vai mais, tá, gente? E aí nós percebemos que, de novo, a tentação, né? Ia cair na tentação, gente? Líquido e certo, né? Líquido e certo. A tentação foi na bandeja, né? A tentação foi na bandeja. E chegou e ela foi recolhida. De que forma? Viram-na os príncipes e gabaram diante de Faraó e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E assim que a tentação chega, né, para nós. Ela chega nesse contexto. Você olha, fala assim, nossa, identifiquei. E aí eu abraço a tentação, né? Acolho a tentação. O Pai Nosso é muito claro. Então, quer? Não nos deixeis cair em tentação. Deixa claro que a tentação é componente de vida. É componente de vida. É uma apelidor de valor? É uma apelidor de valor. Que ponto eu estou. No caso, Abraão tinha uma visão tão ampla que ele sabia que eles estavam no sutil, mas que eles não tinham maturidade para atravessar a tentação. Eles ainda não detinham na intimidade componentes que pudessem estabelecer uma escolha experienciada. Eles iam provar do fruto da árvore. Eles iam provar do fruto da árvore. Então aqui nós temos a retomada da experiência do povo egípcio, mostrando como a evolução se faz mediante desafios e nós estamos sujeitos a uma retomada de padrões antigos a partir das nossas escolhas. Mas, fizemos o finalzinho da história, né? Aqui, o finalzinho da lição de Emmanuel no Justiça Divina. Todas falham na direção de obra perfeita
exige naturalmente corrigenda e recomeço. E até ele ter corrigenda e recomeço. Então vamos lá. E fez bem a Abraão por amor dela. E ele teve ovelhas e vacas e jumentos e servos e servas e jumentas e camelos. Ele foi tratado como um bom cunhado, não foi? Com trânsito livre. E aquilo que é meu, claro que ficou dito dessa forma. O que é meu é seu também. E é tanto seu que quando ele foi embora, ele pode levar tudo que tinha. Vejam bem, foi dado de presente mesmo. Foi dado de presente. Então nós temos, nos desafios da vida, quando nós nos posicionamos em lugares distintos, algumas condições, alguns privilégios que são do poder de Deus. E isso permanece conosco. Quando nós estamos associados a determinados elementos, se no nosso grupo familiar alguém tem facilidade comigo, nós temos acesso a essas informações e podemos deslanchar naquele plano de conquistas. Se nós temos alguém que vive super bem na família, nós podemos agregar esses valores que nós aprendemos uns com os outros. Porque a evolução, ela não se dá apenas com a experiência pessoal. Nós sabemos que a evolução se dá também através da observação. O conhecimento é adquirido através da observação. Você lembra da história daquele escravo, né? Que ficava assistindo a aula, né? A aula, né? E ficava só assistindo. E aí, em determinado dia, chega em casa e aquela melodia maravilhosa. Fica tocando demorosamente. É um escravo que aprendeu observação. Então, nós aprendemos, nós não estamos caindo em todos os buracos para falar que a experiência é uma conquista pessoal. Nós aprendemos uns com os outros. E esse é o ganho do trabalho em equipe, de vivermos em comunidade, porque os desafios de cada um podem ser irmãos. Como que fulano se saiu nesse contexto? Como que ele se posicionou nesse contexto? Quais foram as escolhas dessa pessoa? Mas foi. Pedro foi assim. Ai, deu certo? A gente não vive trocando receita, gente? Vive trocando receita. Você coloca no seu mão para poder tirar a mancha, né? Passou de geração aqui, você passa no meu limão. Não trocar receita? Alguém fez, deu certo e já passou. Tá? E já aprendeu com o outro. Porque se nós tivéssemos de descobrir tudo por tudo, olha só, a revolução ia demorar mais ainda. Não é? Ia demorar muito mais ainda. E aí um desenvolve num aspecto, outro desenvolve no outro aspecto, e cada um vai se encaminhando de tal maneira que adquire componentes novos que possam ampliar, sem dúvida, a sua expressão de vida. Bom, ficou com todos esses elementos que eram do plano da abundância do Egito. Tá? Então nós vamos perceber esses elementos aqui, ovelhas, tá? Vacas, jumentos, servos e jumentos e camelos, como esse acerto que nós incorporamos quando nós temos a chance de conviver num patamar que não é o nosso, mas que cria espaço a esse tipo de visualização. Vocês já viram como em determinados lugares, uma vez eu fui na casa de uma pessoa, a casa era uma pessoa que viajava muito, eu não resisti e comecei. Aí, eu tinha tudo que imaginar, de todo lugar com a ilha, ela trazia uma obra de arte, mas uma obra de arte que retratava o manche daquele lugar. Aí eu fui olhando e disse assim, nossa,
eu estou me sentindo nessa casa como se eu estivesse numa síntese do museu. Porque é como se eu tivesse, entendeu? Eu já senti. Mas eu senti. Porque ela conseguiu, ela não entende da pessoa. Mas ela não é. A chance de fazer um passeio rápido e ver um tanto de coisa, não você tira do filho. Assim. E incomoda ainda. Quer dizer, eu precisava daquilo, mas eu tive a chance de receber, numa visita de não sei quantas horas, uma síntese de uma experiência de vida dela. Mas não acrescentou muito. Eu não sabe falar, né? Que a gente conversa demais. Mas que acrescentou. Cuidado com o incomodou, não, porque para ela era assim, que ela queria. Então, porque às vezes a gente acha que o comentário foi tão natural que era aquilo que ela queria mesmo, levar para casa dela, assim, no final, né? Das experiências extremamente qualificadas. Estamos aprendendo. Entendeu? São os bois, são as vacas, são os jumentos, são esses elementos. Bom, e aí passa a fazer parte do nosso acervo, tá? Passa a fazer parte do nosso acervo pessoal. Quando nós recebemos os presentes que nos são dados. Esses tipos de presentes. Através das experiências dos outros. O difícil é porque nós, muitas vezes, não queremos receber como presente a experiência do outro, tá? A gente acha que só aquilo que é pessoal é que vai fazer toda a diferença. Isso aí é rigidez nossa também. Acreditar que não podemos aprender com isso. Bom, então aí vamos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era sua mulher? Esses dois versículos são, sem dúvida, a expressão da lei de fazer e não. Houve uma livre aceitação no caso de Sarai e Abrão. A tentação foi o elemento de queda de Faraó. Veja uma queda aqui, não? Diante da queda é ativada a reparação. A reparação indispensável através da recomposição do destino. Foi o que aconteceu com a casa de Faraó. Vejam bem, a reparação dá-se imediatamente à queda. Você já observar como que às vezes acontece? Você ainda está na tentação, já começou a reparar? Às vezes é concomitante. A gente fica assim, ela ainda tenta bater o remorso, né, arrependimento, e depois... Depende do grau, gente. Depende do grau, da maturidade do espírito. Nós entendemos tanta história de Emmanuel hoje. Já começou a reparação de Emmanuel. Foi na hora do sepultamento da vida. A reparação dele começou por ali. Então, nós aqui temos uma passagem evangélica que nós estamos já não ouvidos, né? Estão brancos para colher. Para sexta, estão brancos para João 4. Brancos para sexta. Então, aí nós temos, né, o desafio, que é o momento de cada um. Então, né? E entretanto os discípulos interrogaram, dizendo: Rabi, como? Porque ele disse: uma comida tem para fazer que vos não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe porventura alguém de comer? Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa?
Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vejam as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que, assim, o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro ditado, que um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no meu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Disse-lhes tudo quanto tenho feito. Volta de novo a Bíblia, que fala, levantai as vossas vistas e vejam. Aí a bateria deu pela vista, o faraó pela vista e pede levantar a vista. Pois é, tem que ver. E vejam bem, vocês viram como que o trabalho, a evolução é individual e é intransferível. A evolução é individual e intransferível. Mas existe um mecanismo, que é da vida. O semeia, o outro ceifa. Como nós comentamos, o trabalho de um pode representar ganhos da outra. O erro de um pode representar libertação da outra. Não necessariamente. Porque o tempo de colheita ele é individual, Deus é soberano. Que horas que começa a reparação? A reparação, ela começa no momento quando você desperta. É o Cristo, Quando você desperta e questiona. Será que tem de ser assim? Porque em tese o faraó não sabia que ela era casada, né? Estou fazendo esse aspecto aí. Então ele agrada dela, leva o Suaré. E aí, imediatamente, ele começa a sofrer as pragas. Então, assim, ele levado para essa questão da vista, erroneamente ou não ia obnubilou a vista naquele momento. Quis, né? Quis, não quis? Mas está feito lá nós não vemos que ele foi revelado no sonho. O sonho não é o diálogo interno. Ele quis acreditar, né? Ele não quis acreditar. Da mesma forma, Eva também não sabia. Ela sabia que podia comer daquele fruto? Não, tinha sido avisado. Tinha sido avisado. Em função do interesse dela, que está sendo, desconsiderou. Desconsiderou e fez aquilo que ela queria. Então, nós temos esse desafio. Nós fazemos aquilo que queremos a partir das nossas escolhas, achando que não terá preço, né? Só que terá preço. Então, no momento que nós nada der, começa a reparar. Como no momento em que eu desconsidero esse aviso, é que todos eles não sabiam. Não, a que eu conheço, eu sei. Eu continuo sem me errar. Não, aí eu não estou reparando nessa onda. Aí eu estou entrando na terra. Eu estou entrando na terra. Eu estou falando assim, eu estou movendo o princípio da lei para eu... sim. Futuramente, sim. Quer dizer, você ativou o seguinte. Tem chance de sair erro. Terá de reparar. Quando eu não sei. Pode ser daqui um dia, 2 dias, daqui 1 hora, tá? Pode ser daqui 10 encarnações. Aí dentro da justiça divina aí. De acordo com a vida estabelecida. Agora, essa posição do quando está intimamente vinculada ao padrão de rigidez. Quanto maior a minha rigidez, mais prontamente eu ativo a resposta da lei para a reparação. Ativa rápido, não foi? Foi, exato. Aqui foi super rápido. Dá a entender aí a historinha, nós podemos até ficar com a dúvida do Laís, se é ou se não é, se que história mais mal contada é essa, se o faraó tomou a mulher. Então, isso aí como uma possibilidade de discussão, mas que não vai acrescentar muito para nós. Mas algo que ativa um plano de resposta. E o faraó não era uma pessoa
Felizão, né? Era quem? Era alguém muito preparado. E aí, dentro dessa condição, por que a resposta dele veio rápida? No livro As Dores da Alma, tem o capítulo Rigidez. Esse capítulo Rigidez é interessante. Ele fala o seguinte: os erros são quase que inevitáveis para quem quer avançar e crescer. São acidentes de percurso, contingências do processo evolutivo que todos estamos destinados a vivenciar. E vejam bem, quando agimos erroneamente, é porque não sabemos como fazer melhor. Ninguém de forma deliberada tem o desejo de ser infeliz. Portanto, ninguém escolhe o pior. O que o Faraó queria? Queria uma coisa que fosse agradável à vista, não é mesmo? Algo que era agradável à vista, que desse a ele a felicidade. Os feitos e as atitudes peculiares de cada criatura estão intimamente ligados ao seu desenvolvimento físico e cheirosa, né? Que ele diz que a belinha salvada não é cheirosa demais. Hã? Não, diz que não fala que a cabelo está vazio? Não, ela está deixando. Vai embora, não incomoda aqui. Tudo que fazemos está relacionado com nossa idade astral. Inquestionavelmente, fazemos agora o que de melhor poderíamos fazer. Porque estamos agindo e pensando conforme nossas convicções interiores. Aliás, a idade astral é gradativa, pois está vinculada às nossas percepções evolutivas. Então, aqui nós temos qual era a percepção de Faraó. Qual era a percepção dele? Ele achou que era comum. Era por ali que fazia isso. Da mesma forma que era também das coisas. Dentro da idade. E nós, por condição natural, temos esse tipo de resposta sem falar. O belo é lindo, né? Eu admiro uma coisa bela, uma mulher bonita, eu acho lindo uma escultura. Então a gente vai em busca disso, da luz, né? Da harmonia, das notas musicais, da harmonia, né? E aí estão os desafios. Agora vejam bem, porém, quando o amadurecimento conduzi-las a ter uma melhor noção a respeito dos relacionamentos humanos, elas assimilarão novas maneiras de se comportar e passarão a agir de forma coerente com seu novo entendimento. A concepção de bem se amplia de acordo com o nosso desenvolvimento espiritual. A proposta cristã, pagar o mal com o bem, sugere: castigar por castigar não transforma a criatura para o bem, mas somente o amor é capaz de cuidar e educar as almas. Tem uma série de outras colocações, né? O homem julga necessário uma coisa, sendo que não descobre outra melhor. A proporção que se instrui vai compreendendo melhormente o que é justo e o que é injusto, e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. Então, mudança, né? A gente está falando de mudança aqui. Tá?